Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 166. É hora de partir para a cidade de Nanyon amanhã. Nossa escola conseguiu uma residência na cidade de Nanyon, teve um bom desempenho na competição profissional e voltou com um campeonato. Lin Moyu acenou com a cabeça. Não se preocupe, professor. Bai Yuan disse, não seja descuidado, embora você seja muito forte, existem inúmeros profissionais no mundo. Talvez alguns profissionais lhe causem problemas. O leão que luta contra o coelho também usa toda a sua força, entende o discípulo. Da mentalidade de Lin Moyu, Bai Yuan gostou muito. É isso que eu quero, não encarar nada levianamente. Depois que Lin Moyu saiu, Bai Yuan mostrou um sorriso satisfeito. Estou extremamente satisfeito com este discípulo. Men Anvin também sorriu. Estou feliz agora. Bai Yuan bufou. Feliz peido, as economias de Lao Tzu de tantos anos serão gastas. Duplicidade. Men Anvin sabe muito bem que tipo de virtude é Bai Yuan. Olhando para sua aparência, você pode dizer que seu coração floresceu há muito tempo. Bai Yuan disse, Lao Tzu não se importa, de qualquer maneira, você tem que me ajudar desta vez, você não pode deixar o velho comparar. Bom. Men Anvin não recusou e também ficou satisfeito com Lin Moyu. Men Anvin disse levemente, há algo que Lin Xiaozi não lhe contou. Ele roubou Rei Fantasma do campo de batalha com Moyun, ofendeu a guilda da dinastia e matou o jovem líder da guilda da dinastia. Bai Yuan franziu a testa. Por que esse garoto não disse, a guilda da dinastia? Lao Tzu esbofeteou até a morte. Men Anvin balançou a cabeça. Ele pode querer resolver sozinho ou não quer incomodar você. Um pouco ambicioso. Muito bom. Só não se preocupe, só não sei. O que quero dizer com você é dizer-lhe para não falar abertamente e não criar problemas para seus discípulos. Bai Yuan disse em voz alta. Lao Tzu parece tão estúpido. Men Anvin foi evasivo, quase. Como isso é chamado? Men Anvin parou de falar e continuou a fechar os olhos e a pensar. Capítulo 168. Uma família militar foi para a cidade de Nanyon. E voltou para casa para encontrar seu avô para se exibir. Alferes de 2 estrelas, é muito insuportável. Depois que Lin Moyu saiu do pátio do Deus Branco, ele contatou Jian Taotao e combinou um horário de partida para amanhã. Ele não voltou para o dormitório, mas retornou para a Fortaleza número 1 em uma disposição de teletransporte. Ainda há muitas pessoas na Fortaleza número 1 discutindo sobre o Rei Fantasma do campo de batalha. Lin Moyu ouviu tudo e ouviu muitas novidades. Você já ouviu falar que dizem que o presidente da guilda da dinastia veio e ficou furioso. Também ouvi dizer que parece que a equipe deles está procurando pelo Battlefield Ghost King e a equipe está destruída. Isso mesmo, o Rei Fantasma do campo de batalha foi derrotado por outros, mas a equipe da guilda da dinastia desapareceu. Se não fosse destruída por alguém, o que seria? As perdas da guilda da dinastia desta vez não são pequenas, e dizem que os jovens líderes da guilda que vieram praticar morreram. Se um filho morrer, com certeza eles vão enlouquecer, não sei quem fez isso. Não importa quem faça isso, tenho que dizer, faça um bom trabalho, que os deixe geralmente agir como uma bênção e intimidar a nós, pessoas dispersas. A Dynasty Guild tem uma má reputação entre os profissionais. Ao vê-los sem sorte, a maioria dos profissionais fica feliz. Lin Moyu sabia que este assunto não deveria acabar. Se você gosta de conferir, vá conferir, de qualquer forma, procure não se expor. Matando Wang Zihao, ele não se arrependeu nem um pouco. Passando pelo campo oficial de cultivo de habilidades de mérito militar, Lin Moyu começou a convocar guerreiros esqueletos.
100 magos esqueletos são suficientes. Ainda restavam 30 vagas e Lin Moyu planejava usar todas elas para convocar guerreiros esqueletos. Uma rodada de 10 guerreiros esqueletos, seguida de meditação para restaurar o poder mental. O efeito do campo de cultivo de habilidades militares é muito melhor do que o da sala de cultivo de habilidades elementares da academia, e leva apenas mais de 1 hora para cada meditação restaurar totalmente o poder mental. Apenas 3 horas depois, Lin Moyu deixou o campo de cultivo de habilidades militares. O espaço de invocação está cheio. 170 guerreiros esqueletos, 100 magos esqueletos, como um enorme exército. Um jogador medalhista de ouro após o outro deu grande confiança a Lin Moyu. Depois de fazer isso, Lin Moyu retornou à Academia Xiajinjin. Ultimamente estive no terceiro campo de batalha e não consegui descansar bem. Esta noite, tenha uma boa noite de sono. Lin Moyu. Assim que entrei na área do dormitório, vi Xia Yang, Feng Xiu e Zhu Mei caminhando lado a lado. Havia também outros 2 com eles. Um cavaleiro bem vestido, um auxiliar. Xia Xue perguntou, onde você esteve? Não te vejo há dias. Lin Mo disse levemente, fui para o campo de batalha 3. Feng Xiu ficou surpreso e seu rosto estava incrédulo. Você realmente foi para o terceiro campo de batalha? Então ele viu o distintivo de sargento no ombro de Lin Moyu, e toda a pessoa se levantou bruscamente e fez uma saudação militar a Lin Moyu. Soldado Feng Xiu, eu vi o comandante. Neste momento, várias pessoas olharam para Feng Xiu de forma estranha. Xia Xue perguntou intrigado, o que você está fazendo? Feng Xiu disse, ele é um alferes e eu sou um soldado raso. Ao ver o comandante, apontou para seu ombro, que também trazia um distintivo de sargento. Os brancos não têm estrelas. O privado mais comum. Quando Lin Moyu viu Feng Xiu pela primeira vez, ele sentiu que seu temperamento era diferente do das pessoas comuns. Acontece que você é uma família de militares. Feng Xiu acenou com a cabeça. Sim, família Feng da Espada Sagrada. Os ancestrais são todos soldados e têm sido soldados por gerações. Lin Moyu perguntou, o que você vai fazer agora? Xia Xuedao, amanhã iremos para a cidade de Nanyang e planejamos praticar táticas novamente e nos esforçar para alcançar bons resultados. Quem deixou você atualizar tão rapidamente? Caso contrário, não teríamos que ter tantos problemas. Lin Moyu sorriu levemente. Então vamos lá, com certeza haverá bons resultados. Depois que Lin Moyu saiu, Feng Xiu não pôde deixar de suspirar. Receio que ele seja o alferes mais jovem do nosso Império Shenxia. Xia Xue não entendeu nada. É difícil para os alferes? Ela não entende nada sobre os militares. Feng Xiu suspirou. É muito difícil. Mate um demônio comum abaixo do nível 40, sem méritos militares. Um alferes precisa de pelo menos 10.000 méritos militares e é um alferes de 2 estrelas com pelo menos 20.000 méritos militares. Você diz que não é difícil. Muitos profissionais de nível 40 não alcançaram o posto de alferes. Algumas pessoas ficaram sem palavras. Desde cedo, aprendi que os demônios são muito poderosos. Já é difícil matar um e centenas de outros. Não é nada difícil. Os olhos de Feng Xiu brilharam de esperança. Como ele fez isso? 000 no dia seguinte, Ning Yi veio a Lin Moyu de manhã cedo para tomar café da manhã. Ela parecia saltitante e estava de muito bom humor. Aparentemente, depois de voltar para casa ontem, o que aconteceu foi agradável. Ontem o vovô ficou chocado comigo. Ning Tairan ficou realmente surpreso com Ning Yi. Em apenas alguns dias de trabalho árduo, ele foi promovido de soldado raso a alferes de 2 estrelas, e era estranho não ter medo. Ning Yi não é uma profissional de ponta. Uma habilidade pode destruir um grande número de demônios. Ela está apenas no nível 26. Lin Moyu sorriu. E mais tarde? Ning Yi colocou comida à parte. Mais tarde, eu me contei o que aconteceu esses dias,
e então o vovô ficou bravo e disse que ia derrubar a casa do Deus Branco. O que é isso? Por que ele queria destruir a casa do Deus Branco? Lin Moyu não conseguia entender. Existe alguma relação causal entre antes e depois disso? Ning Yi explicou, dizendo que o Deus Branco enviou você para um lugar tão perigoso. Eu o segui e não contei a ele. Então. Foi, Lin Mo ficou pasmo. Mas está tudo bem, os dois discutem há não sei quantos anos e estão acostumados há muito tempo. Alguns dias atrás, eles foram juntos à Santa Sé de Gulu, arrasaram a Santa Sé de Gulu e, a propósito, mataram completamente o cara Rutias. Lin Mo ficou ainda mais sem palavras. Bai Yi não contou isso a ele. Escusado será dizer que tudo por si mesmo. Bai Yuan era muito bom consigo mesmo, Lin Moyu sabia disso em seu coração. Ning Yi também disse sobre o assassinato de Wang Ziliao e também disse a Ning Tairan para não contar isso. Claro, Ning Tairan concordou com a boca, caso contrário as consequências seriam graves. Depois de comer, Ning Yi comprou um monte de comida, alegando que caso a comida da cidade de Nanyang não estivesse acostumada a comer, ele estava preparado. Lin Moyu sorriu e a seguiu, o que não importava. Como uma das poucas supercidades do Império Shenxia, a cidade de Nanyang não é muito pior do que a capital, cidade de Xiajinjin. Centenas de matrizes de teletransporte estão alinhadas e inúmeros profissionais continuam saindo da matriz de teletransporte, e para esta 100ª competição profissional, o Império Shenxia está muito bem preparado. Um grande número de instalações foram construídas para abastecer profissionais de todo o mundo. Alojamento suficiente, comida suficiente, tudo de bom. E é tudo grátis. Isso mostra a grande força do Império Shenxia, e o Império Yanjia não é de forma alguma comparável aos pequenos países comuns. Há tantas pessoas! Os olhos de Ning Yi se arregalaram de curiosidade. Nunca vi uma cena assim, lotada de inúmeras cabeças, todas profissionais. Jian Taotao disse com um sorriso, este ainda é apenas um profissional abaixo do nível 40. Após a segunda transferência, os profissionais seniores estão todos em outro lugar e não há menos pessoas do que aqui. Para os profissionais, pode ser difícil atualizar para o nível 70 e completar 3 turnos, mas para completar o segundo turno, a maioria dos profissionais consegue. Pode-se dizer que os profissionais abaixo do nível 70 representam mais de 95% de todas as ocupações, portanto a competição profissional, ao desenhar o agrupamento de níveis, são considerados apenas os profissionais abaixo do nível 70. Capítulo 167. Profissionais acima do nível 70 não voltarão à competição. Profissionais abaixo do nível 70 são divididos em 10 níveis e competem. Isso é mais justo. As regras circulam há centenas de anos e agora são a 100ª, e há muito tempo que ninguém levanta objeções. Jian Taotao há muito entende as regras da competição e da residência. Ela era como uma irmã mais velha, levando todos para a estação da Academia Xiajinjin. Ao longo do caminho, explique as regras específicas da competição. Desta vez as regras são grandiosas sem precedentes, mais do que em qualquer sessão anterior. De acordo com estatísticas incompletas, mais de 100.000 equipes virão participar. Várias pessoas ouviram e demonstraram choque. Ning Yi mostrou a língua, com tantas pessoas, isso é melhor que o ano do macaco. Li Lin não pôde deixar de tocar sua cabecinha. As questões em que ela conseguia pensar, o alto nível do Império não pensaria? Deve haver uma contramedida. Jian Taotao disse com um sorriso, então haverá uma audição amanhã. Somente as equipes que passarem na audição serão elegíveis para permanecer e continuar a competir. Embora eu não conheça as regras específicas da audição, o Império anunciou que mais de 90% das equipes serão eliminadas nesta audição. Acho que a dificuldade da audição não deve ser baixa, temos que estar preparados. Ning Yi calculou, mesmo que 90% sejam eliminados, ainda existem 10.000 equipes, o que é muito. Miao e o Rio, o Império disse mais de 90%,
E 99% também é mais de 90%. Jian Taotao acrescentou, o Império também disse que a dificuldade enfrentada por todas as equipes nesta audição é exatamente a mesma. Depende do poder duro e não há sorte alguma. O Império anunciou ao mundo inteiro que a competição seria absolutamente justa. 3 mulheres, uma magra. Ao longo do caminho, eles discutiram e conversaram, e não deram a Lin Moyu e Duan Gao a chance de intervir. Lin Mo não falou muito, apenas ouça. Mas Duan Gao não conseguiu se conter e várias vezes quis interferir, mas Miao Yu o surpreendeu. Mais tarde, ele também ouviu honestamente e parou de falar. Desta vez, Xia Jinzifu veio para a competição com centenas de equipes. Em grupos de 5, a equipe é enorme. Lin Moyu procurou no meio da multidão e finalmente demonstrou um pouco de decepção, e não viu Lin Moa no meio da multidão. Ning Yi percebeu a decepção nos olhos de Lin Moyu e pegou sua mão. Não se preocupe, você definitivamente vai se deparar com isso. Lin Mo bufou, talvez você ainda não tenha vindo. Todos. Veio para a estação da Academia Xiajinjin. Para este jogo, o Império Xinxia construiu um grande número de estações para profissionais morarem. Jian Taotao cumpriu as formalidades e conseguiu o cartão do quarto. Cada residência possui 5 chalés separados para exatamente 5 pessoas. Depois de cumpridas as formalidades, algumas pessoas saíram para se familiarizarem com o ambiente. Na emissora há constante entrada e saída de profissionais. Olhando em volta, todos são profissionais abaixo do nível 40. Obviamente, profissionais acima do nível 40 também possuem língua residente própria. Ning Yi trotou até o fim. Eu perguntei, o time da academia de ponta não está aqui. Mas certifique-se de que haja equipes das melhores academias, e quando passarmos na audição amanhã e a competição começar oficialmente, poderemos ir até lá e assistir à competição. A lista sairá então. Ning Yi foi perguntar especialmente, ela sabia que Lin Moyu queria encontrar Lin Moan. Obrigado. Uma voz insatisfeita veio de repente do lado, para demonstrar carinho ao lado, para enrolar os lençóis para o quarto. Não fique aqui e atrapalhe. Capítulo 169. Taxa de eliminação super alta. Não é apenas conversa. O dono da voz carrega uma enorme faca de combate e sua altura é de pelo menos 2 metros. Parece um profissional guerreiro. Ele olhou para Lin Moyu e Ning Yi com uma expressão insatisfeita. Havia muitas pessoas, e Lin Moyu e Ning Yi estavam aqui, bloqueando parte da passagem. Este corpo é robusto demais para sobreviver. Mas não consigo sobreviver, apenas diga bem. Agora. Lin Moyu olhou friamente. O olhar frio e sem emoção fez o grandalhão estremecer, e a respiração no corpo de Lin Moyu o deixou ainda mais assustado. É um olhar assassino, além de frio, mas também com intenção assassina. Parece que se você não concordar com uma palavra, você vai sacar uma faca e matar. O grandalhão bufou. Ora, você não pode lutar aqui, senão será desclassificado. Ning Yi corou e puxou lá Lin Mo. Esqueça. Lin Moyu acenou com a cabeça e virou-se de lado para sair do caminho. O grandalhão correu e disse enquanto caminhava, que tipo de pessoa é essa? Seus olhos são tão assustadores. Ele caminhou cada vez mais rápido e, num piscar de olhos, não havia nenhuma figura. Jian Taotao e algumas pessoas retornaram. Pergunte com clareza, a audição de amanhã será realizada à beira-mar, onde o Império construiu montanhas e recuperou o mar, preenchendo uma grande praça. Miao Yu disse, não apenas a audição, mas também as competições subsequentes estão lá. Ning Yi disse apressadamente, então vamos dar uma olhada. Jian Taotao balançou a cabeça, não consigo ver, está fechado e ninguém pode entrar até amanhã. Isso evita que alguém sabote e cause problemas, e todos podem entender isso. Os olhos de Ning Yi rolaram, então vamos comer alguma coisa e provar a comida da cidade de Nanyon. Comer é uma tentação absoluta para Ning Yi. Miao Yu também repetiu, ok, ótimo,
agora ouvi dizer que o Império preparou muita comida deliciosa e iguarias de todo o país podem ser encontradas aqui, e 400 e todas são gratuitas. O que? Ningyi soltou um grito. Muitas pessoas próximas olharam para Ningyi de forma estranha, pensando que algo havia acontecido. Ningyi baixou rapidamente a voz. Irmã Miao Yu, o que você acha que é grátis? Bem, também aprendi que a alimentação e a acomodação aqui são gratuitas e o Império paga por isso. Ningyi ouviu a má notícia e revelou uma cara de melão amargo. Eu já sabia que não compraria. Lin Moyu não pôde deixar de rir alto e tocou a cabecinha de Ningyi. Está tudo bem, coma devagar. Para esta competição, o Império despachou um grande número de profissionais da vida. Estas iguarias são servidas por profissionais da gastronomia. Pode-se dizer que a abrangente está presente em todo o país. Ningyi já havia escolhido os olhos e não sabia qual comer. Infelizmente, as pessoas aqui só podem comer durante 2 dias. Hoje e amanhã. Depois de amanhã, as profissões que foram eliminadas sairão da estação. Depois de amanhã, toda a estação ficará silenciosa. A taxa de eliminação de mais de 90% não é de forma alguma apenas conversa. 000 ondas vieram enrajadas e de longe dava para ver o oceano azul. A cortina de luz é como uma enorme tigela de cabeça para baixo no chão, bloqueando o progresso de todos. A cortina de luz não é transparente e você não consegue ver o interior. A praça estava cheia de gente e, até onde a vista alcançava, era uma densa multidão de cabeças, e eram incontáveis. O Império Xinxi afirmou que havia mais de 100.000 equipes participantes, e esse número era apenas um pequeno número. As regras da audição ficaram claras e a equipe entra na cortina de luz. Se você conseguir passar de nível sem problemas, poderá ficar e, se falhar, procurará tesouros diretamente. As regras são simples e brutais. Todas as equipes são divididas de acordo com o grupo, e a dificuldade encontrada no mesmo grupo é exatamente a mesma. Ambos os níveis 20 e 29 encontrarão exatamente o mesmo nível. Não haverá diferença. Em geral, quanto maior a classificação no mesmo grupo, maior será a vantagem. Fatores como habilidades, equipamentos, adaptabilidade, diferenciação de classes e racionalidade na combinação de equipes também devem ser considerados. Então tudo é desconhecido. A equipe de Lin Moyu é uma equipe muito normal aos olhos de quem está de fora. Cavaleiro, assistência dupla, combate à distância com magos, corpo a corpo com assassinos. Ao longo da passagem montada há muito tempo, todas as equipes entraram sucessivamente na cortina de luz. A partir do momento em que você entra na cortina de luz, significa que a avaliação começa. Há 2 audições hoje, audições de equipe pela manhã e audições solo à tarde. Lin Moyu participará de ambas as sessões. Depois que a equipe entrou na cortina de luz, a imagem à frente deles mudou repentinamente. Uma longa passagem apareceu na frente de várias pessoas. Lin Moyu teve uma sensação de déjà vu. A respiração que permeou a passagem, Lin Moyu já tinha visto várias vezes. A primeira vez foi durante o grande exame, a segunda vez foi durante a missão de teste da Ilha da Sereia, e a mais recente foi quando Men Yanwen o ajudou a fazer a pedra de teletransporte do abismo. Acontece que o Império usou o Chata Divino para avaliação. Nesse momento, a avaliação apareceu diante dos olhos de todos. Sem uma passagem, derrote o chefe mais interno para passar de nível. As regras são simples e não existem requisitos supérfluos. Mas não deve ser fácil de fazer na prática. Jian Taotal gritou em voz baixa, Duan Gao, adicione estado. Duan Gao moveu-se em resposta ao som e rapidamente encheu a todos. Uma por uma, auras apareceram em todos. Capítulo 168. Aumento de força. Reforço ágil. Defesas fortalecidas. A magia inspira. Velocidade emocionante. Alma berserker. Com a bênção de um estado após o outro, os atributos melhoraram bastante.
Os 4 atributos de força, agilidade, físico e espírito aumentam em 30%, e esses 30% são 30% após a contagem do equipamento. O poder da habilidade do mago aumentou 20%, mas infelizmente, este estado não é eficaz para Lin Moyu. Berserker Soul, dano de habilidade aumentado em 30%, dano recebido em 20%, dor reduzida em 50%. Todos os estados duram 1 hora. Com a bênção do estado, o poder de combate de Jian Taotao e Ningyi aumentou em pelo menos 200%. Existe não há ninguém. Lin Moyu olhou para a longa passagem. Você quer? Jian Taotao interrompeu as palavras de Lin Moyu. Vamos tentar primeiro. Se você não conseguir sobreviver, pode subir. Ning. Yi também quis dizer isso. Esta é uma competição por equipes e nem sempre você pode contar apenas com Lin Moyu. Embora com certeza vá depender dele no final, mas agora é apenas a fase de audição, você pode tentar. Bom. Lin Mo não forçou e seguiu a retaguarda da equipe. Se houver um problema, não é tarde demais para fazê-lo. A passagem é muito longa, com cerca de 5 metros de largura. Ao entrarem na passagem, um monstro apareceu na frente deles. As pupilas de Lin Moyu encolheram ligeiramente. A aparência deste estranho animal acabou sendo exatamente a mesma do Ice Demon Dog. Acontece que a aura não é tão poderosa quanto a do Ice Demon Dog. Esta é a equipe criada pelo deus Chata baseada no Ice Demon Dog. Desta forma, o chefe que finalmente guarda o nível será um cão-demônio. Jian Taotao assumiu uma postura de combate, ao mesmo tempo, foi utilizada uma técnica de detecção. Cão-demônio do abismo, pseudo. Nível, 27 força, 2.800 agilidade, 3.500 espírito, 1.000 físico. 2.000. Habilidade, mordida. O nível é 4 níveis inferior ao verdadeiro Ice Demon Dog. O verdadeiro Ice Demon Dog está no nível 3.1, e aqui está apenas no nível 27. Todos os aspectos do atributo foram bastante reduzidos. Não é difícil lidar com isso. Mesmo que Jian Taotao esteja apenas no nível 24, quando ele está em estado completo, seus atributos excederam o nível 27 do cão-demônio do abismo. Não é difícil lidar com isso. Jian Taojiao bufou e lançou uma habilidade de ataque e correu, e a habilidade de ataque colidiu com o cão-demônio abissal com um enorme impacto. Habilidade, golpe de escudo. A habilidade foi ativada e o escudo de repente balançou para atingir a cabeça do cão-demônio abissal. O Ice Demon Dog não só ficou ferido, mas também caiu em estado de vertigem. Neste momento, havia uma luz brilhante piscando atrás dele. Ningyi, sem saber, tocou atrás do Ice Demon Dog. Habilidade, golpe crítico. A adaga saiu, perfurou o corpo do cão-demônio e fez um baque surdo. Com um grito, o cão-demônio caiu no chão imóvel. Em termos de explosividade instantânea, o assassino disse o segundo, e ninguém se atreveu a dizer o primeiro. Essas poderosas habilidades dos magos devem ser preparadas e preparadas. Apenas 10 segundos, até dezenas de segundos. O que é como um assassino, explodindo em um instante. Não parece muito difícil. Várias pessoas mostraram uma expressão ligeiramente relaxada em seus rostos. Lin Moyu sorriu secretamente. Como poderia ser tão simples? Tendo experimentado o grande exame, ele conhece muito bem o dom interior. Esta avaliação apenas começou. Fora da cortina de luz, já estava vazio. Todas as equipes já entraram e iniciaram a audição para o antigo núcleo. Palavras densas apareceram na enorme cortina de luz, todas com os nomes dos capitães de cada time. O nome de Lin Mo também está entre eles. Originalmente, havia 0 atrás da equipe, mas agora se tornou 1. Equipe Lin Moyu. Um teste 1 representa sua pontuação atual, matando um cachorro demoníaco. Conforme a classificação muda, a palavra de classificação da equipe muda. Da 20ª à 29ª categoria participaram mais de 30.000 equipes.
Agora a equipe de Lin Moyu está classificada em mais de 10.000, o que não é bom nem ruim. Muitas pessoas estão assistindo a este jogo. O Império Shenxi abriu o vídeo ao vivo para o mundo. O jogo pode ser visto por todos os países. À medida que a audição avança, os nomes das equipes mudam em tempo real. De repente, o nome de um time ficou cinza e a classificação caiu diretamente para o último zero, indicando que o time foi eliminado. Apenas 5 minutos de audição, a primeira equipe foi eliminada. Isso mostra que a audição é muito mais difícil do que se imaginava. Um debate mundial está em andamento. Faz apenas alguns minutos e alguém foi eliminado tão rapidamente. Parece que esta audição é difícil. Claro que é difícil. O Império Shenxi disse oficialmente que a audição eliminará mais de 90% das equipes. E se você não eliminá-lo? Mais de 100.000 equipes, em relação ao ano que vem, não conseguem comparar os resultados. Acho que 90% ainda é conservador e estima-se que pelo menos 95% das equipes serão eliminadas durante a fase de audição. Olha, outro time foi eliminado. Ao mesmo tempo, 3 equipes ficaram acinzentadas e foram eliminadas. As pessoas eliminadas apareceram fora da cortina de luz, uma por uma, desanimadas. Eles perderam a elegibilidade para seguir em frente. Eu nem vi a arena real. Aqueles que não conseguem nem passar no teste não são elegíveis para entrar na arena real. As regras são brutais e realistas. Capítulo 170. Caso contrário, como ele poderia se tornar um campeão? Jian Taojiao bebeu repetidas vezes. O escudo na mão esquerda e a espada do cavaleiro na mão direita dançam ferozmente. As habilidades são utilizadas de forma coerente, sem movimentos desnecessários, o que é perfeito. Os 3 cães demônios abissais simulados pelo divino Chata atacavam constantemente, mas todos foram evitados por ela, um por um. Dessa forma, a pressão sobre os terapeutas da equipe é muito menor. Ning Yi já havia tocado silenciosamente as costas do Wise Demon Dog. A adaga foi apunhalada e a habilidade explodiu instantaneamente. Habilidade: golpe crítico. Um estrondo abafado. Um cão demônio abissal morreu diretamente. A mão de Ning Yi não parou e seu backhand foi apunhalado novamente. Habilidade: explosão corporal. O cão demônio abissal que foi esfaqueado emitiu uma explosão em seu corpo e então foi explodido. Ning Yi matou 2 cães demoníacos em 2 golpes, de forma precisa e precisa. Golpear. Em meio a coquete, Jian Taotao também matou o último cão demônio abissal. Ela ofegou ligeiramente, seu peito afundando. A essa altura a passagem já estava na metade. O número de cães demônios abissais também está aumentando. Do primeiro até agora são 3 ao mesmo tempo. Indo mais longe, pode haver 4 ou 5 ao mesmo tempo, ou até mais. No entanto, Jian Taotao não planejou deixar Lin Moyu ajudar. Ela queria ver onde estavam seus limites. Ao jogar masmorras, é comum enfrentar vários monstros ao mesmo tempo. Isto é especialmente verdadeiro em réplicas premium. Se você não consegue fazer isso, você tem vergonha da profissão de cavaleiro. Jian Taotao disse a si mesmo em seu coração que era uma pessoa que queria entrar em uma academia de ponta e que não deveria admitir a derrota facilmente. Animando-se, a equipe seguiu em frente. Com certeza, 4 cães demoníacos apareceram ao mesmo tempo. Jian Taotao entrou na batalha novamente. Ning Yi escondeu sua figura e esperou a oportunidade de atacar. Miao Yu observou cuidadosamente a batalha, pronto para liberar habilidades de cura a qualquer momento. Duan Gao estava um pouco ocioso. Para o profeta, depois de acrescentar o estado, basicamente não há nada a ver com ele. Exceto Lin Moyu, ele era o mais vazio do time. Capítulo 169. Neste momento, um grande número de equipes foram eliminadas da audição. Um grande número de nomes de times ficou cinza e depois desapareceu da cortina de luz. A disposição dos esquadrões na tela de luz também muda constantemente.
A velocidade de avanço da equipe de Lin Moyu não é rápida, está no meio, ainda está estável. Zero Bai Yuan também observou esta audição. O que Lin Xiaozi está fazendo? Por que o movimento é tão lento? As pessoas já marcaram 40 pontos, como é que a equipe de Lin Xiaozi pode ter apenas 23 pontos, como conseguiu? Velho Men, você não pode revelar isso. Men Yanwen recusou firmemente, não posso. Além do mais, esta audição não é mais rápida do que ninguém e você pode finalmente passar pela alfândega. Será que você ainda não confia em Lin Xiaozi? Bai Yuan riu e disse, piada, capital campeã de Lin Xiaozi, como pode ser difícil pegá-lo no teste? Não é isso, qual é a pressa? Men Yanwen, como governante do pagode Shensha, sabia de tudo o que acontecia na torre. Ele naturalmente sabia que Lin Moyu nunca havia mexido as mãos e assistiu a peça inteira. Caso contrário, eles teriam passado na audição há muito tempo. Bai Yu observou mais e mais equipes serem eliminadas. A taxa de eliminação que você definiu será muito alta? Men Yanwen disse suavemente, não alto. Os eliminados são basicamente times com nível médio abaixo de 23. Tal time é o primeiro a ser eliminado na competição, mesmo que não seja eliminado aqui. Há também algumas equipes que não cooperam e é inútil mantê-las. O objetivo da audição é selecionar equipes excelentes em todos os aspectos. E a dificuldade que defini não é alta, mesmo que o nível da equipe seja baixo, desde que coopere com o entendimento tácito. Bai Yuan suspirou desamparado. Bem, você fala muito, você vence. 000 finalmente esperou que 5 cães demônios abissais aparecessem ao mesmo tempo. Jian Tao Tao Jiao bufou. Controle. Miao Yu e Duan Gao atiraram ao mesmo tempo. Tanto os anciões quanto os profetas possuem a mesma habilidade, os Wind Chakras. Os dois travaram um por um e controlaram diretamente o Ice Demon Dog. Acontece que o nível deles é muito baixo e o tempo que o Wind Chakras pode controlar é relativamente curto, apenas 30 segundos. Mas para Jian Taotao e Ning Yi, 30 segundos são suficientes. Jian Taotao rapidamente atraiu os 3 cães demoníacos abissais restantes para criar oportunidades para Ning Yi. A equipe cooperou tacitamente. Elimine rapidamente os 5 cães demônios abissais. Com a adesão de Miao Yu e Duan Gao, lidar com os 5 cães demônios abissais foi ainda mais fácil do que antes. Jian Taotao provavelmente também conhecia seus limites. Sem depender de outros, lidar com 4 cães demônios abissais ao mesmo tempo é seu limite. Desde que Miao Yu e Duan Gao começaram a participar da batalha, a velocidade de avanço da equipe obviamente acelerou muito. Desta vez, Lin Moyu realmente se tornou um solitário, sem fazer nada. Lin Moyu ficou bastante curioso com a sensação de ficar de braços cruzados e seguiu a equipe sem pressa. A classificação da equipe Lin Moyu começou a subir. Gradualmente alcançado. Gradualmente perseguido do meio até a cabeça. Finalmente, eles foram classificados entre 1000 do seu grupo. Neste momento, mais da metade das mais de 30.000 equipes do seu grupo foram eliminadas. Restaram menos de 10.000. 6. 7. 8 cães demônios abissais apareceram ao mesmo tempo. Afinal, Jian Taotao e os outros são de nível muito baixo e, diante da pressão crescente, lutam cada vez mais. Miao Yu ofegou suavemente, tanto para controlar quanto para tratar. Para ela, a pressão não é pequena. O mesmo se aplica à altura do segmento. 1 hora se passou desde o início da audição e o status de todos começou a desaparecer e precisa ser reabastecido. Duan Gao bebeu uma garrafa de poção espiritual e restaurou o estado de todos. Depois de esperar que o estado fosse resolvido, Duan Gao sentou-se no chão com a bunda. Duan Gao parecia desamparado, fiquei sem poder mental. Miao Yu também sussurrou, ainda tenho 300 de poder espiritual. Sem poder mental, você não pode liberar habilidades. Ning Yi também disse suavemente, sou quase o mesmo.
Embora a habilidade do assassino seja muito baixa em poder mental, Ning Yi sempre quis manter um estado furtivo de ataque furtivo, e seu poder espiritual também está se consumindo rapidamente. Originalmente, seu atributo de poder espiritual não era tão forte quanto o da classe dos magos e não foi fácil sobreviver até agora. Jian Taotao também engasgou. Que tal descansarmos um pouco? Ning Yi balançou a cabeça, ou deixe o resto para Muil. De qualquer maneira, já jogamos o suficiente e aqueles que deveriam ser testados também foram testados. Duan Gao ergueu a mão. Concordo, levanto minhas mãos e pés em concordância. Miao Yu acenou com a cabeça. Isso é quase o suficiente. Jian Taotao ouviu seus companheiros de equipe dizerem isso e não pôde deixar de olhar para Lin Moyu. Trouble Sênior Lin Moyu acenou com a mão. Deveria ser. Ditado. Isso. 3 guerreiros esqueletos apareceram na frente dele. Avance com um clique. Mais 8 Ice Demon Dogs apareceram à frente. O guerreiro esqueleto correu, sua mão subiu e caiu, e um cão demônio abissal foi morto no local. Guerreiro esqueleto nível 27, aumento de 30x nos atributos. Atributos quadridimensionais. Lide com esses Ice Demon Dogs enfraquecidos que estão apenas no nível 27. 0. Peça flores 0. É simplesmente 1 por 1. Você nem precisa de habilidades, segundos são apenas uma palavra. Em apenas um segundo de esforço, os 8 cães demônios abissais foram cortados até a morte. Jian Taotao e os 3 estavam lindos. Eles discutiram todos os tipos de jogo tático, muito. Como resultado, na frente do esqueleto guerreiro de Lin Moyu, era uma questão de faca. Isso os faz rir de suas diversas táticas. É realmente mais humano do que pessoas, com raiva de morte. Ning Yi confortou, não fique desapontado, o esqueleto silencioso sempre foi forte. Mesmo um demônio de alto nível 40 pode hackear até a morte. Ning. O conforto contraproducente de Yi deixou os 3 ainda mais tristes. Duan Gao gritou. Ignore-me, deixe-me chorar. Com Lin Moyu, a velocidade de avanço da equipe acelerou novamente. A pontuação começou a subir rapidamente. Neste momento, as melhores equipes do seu grupo não alteraram mais suas pontuações. Seus pontos atingiram 200 pontos uniformes. Isto é, significa que eles mataram 200 cães demônios abissais. Quanto ao motivo pelo qual os minutos não mudaram, muitos podem adivinhar. Eles chegaram ao momento final da variação, a batalha contra o chefe. 00 agora é quem sai por cima. Chefes não são fáceis de lidar. Não apenas testa a cooperação da equipe, mas também testa a capacidade geral de combate da equipe. Todas as equipes já utilizaram todas as suas forças para atacar o boss. Lin Moyu e outros finalmente chegaram na frente do boss. É realmente um demônio cachorro. Tem uma asa e o formato de um cachorro-lobo. É exatamente igual ao cachorro-demônio que Lin Moyu matou uma vez. Quanto aos atributos, Lin Moyu tinha preguiça de olhar, não havia necessidade. O cão-demônio pegou 9 cães demoníacos profundos e superficiais e ficou no final da passagem, esperando a chegada de Lin Moyu e dos outros. Jian Taotao ficou tenso novamente. Este é o demônio abissal? Ning Yi disse. Isso é chamado de demônio cão abissal, mas não é realmente o demônio cão abissal. O verdadeiro Ice Dog Demon é mais poderoso do que ele. Miao Yu perguntou em voz baixa. O irmão mais velho Lin pode lutar? Ning Yi sorriu. Ele matou muitos cães demônios. Várias pessoas pareciam chocadas. Jian Taotao acreditou nas palavras de Ning Yi. Eu não esperava que o irmão mais velho Lin fosse tão poderoso. Desta vez, os 3 guerreiros esqueletos já haviam corrido na frente do chefe. 9 cães demônios abissais atacaram simultaneamente os esqueletos. Dentes afiados mordem os ossos do guerreiro esqueleto. O guerreiro esqueleto explodiu suas habilidades, e a luz vermelha brilhou na faca, e 3 cães demônios abissais foram derrubados em um instante.
Habilidade: explosão de cadáver. Estrondo. 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 3 explosões seguidas, onde há demônios caninos, apenas cadáveres permanecem. Passe na avaliação. Uma voz majestosa soou e o grupo foi enviado para o mundo exterior. A equipe de Lin Moyu, que originalmente ainda estava alinhada às centenas, de repente pareceu estar em um pequeno foguete e correu direto para o topo. A última pontuação atingiu 300 pontos. A equipe de Lin Moyu estava no topo da lista e o nome ficou muito deslumbrante. As equipes restantes sempre passavam de nível e só conseguiam se alinhar atrás da equipe de Lin Moyu. Eu não esperava. Acabou sendo retardatário. Como eles conseguiram resolver o chefe tão rapidamente? Essa equipe Lin Moyu é um pouco interessante, esse nome, parece um pouco familiar. Você esqueceu? O campeão nacional deste ano se chama Lin Moyu. Não, você não acabou de terminar o grande exame. Como ele poderia participar da competição do 20º nível? Talvez as pessoas atualizem rapidamente, caso contrário, como poderão se tornar campeões? 7. Capítulo 170. Não é apenas um minuto? Parados em frente à cortina de luz, Jian Taotao e várias pessoas olharam para a classificação acima atordoados. Acabamos por ser os primeiros, As palavras estavam cheias de emoções confusas, como incerteza e descrença. Ning Yi não se importou. Irmã Peach, isso é normal, você deve saber que o campeão também é nosso. Depois de estar com Lin Moyu por muito tempo, Ning Yi ficou surpreso há muito tempo. Jian Taotao balançou a cabeça vigorosamente. Não é que eu não acredite, só acho que aquela batalha contra o chefe agora há pouco. Não mais que 5 segundos antes e depois. Lin Moyu disse muito sério, poderia ter sido mais rápido. Jian Taotao ficou sem palavras por um tempo. Duan Gao e Miao Yu não sabiam o que dizer neste momento. O que você quer dizer com poderia ter sido mais rápido? 5 segundos não são rápidos o suficiente? De qualquer forma, apenas passe. De qualquer forma, a audição não considera a classificação. Os profissionais eliminados e os aprovados na audição também sairão da cortina de luz, mas não estão na mesma área, e se olharem não se olharão. O lado de Lin Moyu está vazio no momento. Depois de esperar muito tempo, alguém finalmente apareceu novamente. Depois de se teletransportarem, descobriram que alguém estava um passo mais rápido que eles e não puderam deixar de franzir a testa. Os 5 profissionais ficaram surpresos e menos convencidos. Eles olharam para a classificação e sabiam que estavam em segundo lugar. O líder se aproximou e disse: Quem é Lin Moyu? Não é muito educado falar. Jian Taotao e várias pessoas olharam para ele com desagrado. Lin Moyu perguntou indiferentemente: Alguma coisa? O homem olhou Lin Moyu de cima a baixo. Fur 00, vocês tiveram sorte e realmente ficaram em primeiro lugar. Seu nome é Lin Moyu, lembrei-me disso. Meu nome é Tang Jianfei, lembre-se também, quando chegarmos à arena, iremos derrotar você. Depois de dizer isso, ele se virou e saiu. Jian Taotao disse em voz baixa: Esta pessoa está muito orgulhosa. Lin Moyu balançou a cabeça suavemente. Ning Yi disse com desdém: Qual é a utilidade da arrogância? Devo perder ou não? Jian Taotao e os 3 pensaram profundamente. Quando conheceram Lin Moyu neste grupo, só poderiam ser considerados azarados. Em seguida, mais e mais pessoas passaram no teste e eram constantemente ouvidas. Também começou a ganhar vida. O número de equipes eliminadas na cortina de luz continua aumentando, muito mais do que as equipes que passaram de nível. Parece que 90% é realmente uma estimativa conservadora. Vejo que a última equipe que consegue passar de nível tem cerca de 2.000. Mais de 100.000 equipes se inscreveram na competição. Entre elas, as equipes abaixo do nível 40 respondem por cerca de 70% da produção. Das 70.000 equipes, apenas 2.000 permaneceram.
Essa é uma taxa de aprovação de cerca de 3%. 97% da equipe não consegue nem passar na audição, o que é muito difícil. No entanto, o Império Shenxia disse que era absolutamente justo e ninguém duvidaria disso. Atualmente, a força da equipe que consegue passar de nível não é ruim. Muitas pessoas saíram e encontraram um lugar para sentar e descansar. Lutando por dentro, a energia e a força física se esgotam intensamente. Depois de esperar meio-dia assim, finalmente a última equipe passou de nível sem problemas. Não há mais mudanças na enorme cortina de luz. A audição da equipe acabou. A voz majestosa e pesada ressoou por todo o público. Os resultados da audição serão anunciados abaixo. Na categoria Tier 10 a Tier 19. 552 equipes passaram. Na categoria do 20º ao 29º ano, o número total de equipes participantes ultrapassou 1024. No 30º ao 39º ano, 502 equipes passaram. Este resultado é semelhante ao esperado e a taxa geral de aprovação é inferior a 3%. Se você não passar, por favor, deixe a estação amanhã de manhã cedo. Profissionais que passaram na audição, por favor, venham e se reúnam no local da competição amanhã de manhã. Haverá uma audição para jogadores individuais à tarde, então, por favor, chegue na hora. Depois que a voz foi falada, não houve movimento, indicando que tudo havia acabado. Vamos para a reunião de descanso, voltarei à tarde para participar da audição de solteiros. Ning Yi segurou o braço de Lin Moyu. Ainda é cedo, vamos para a cidade de Nanyang. Ainda não visitei a cidade de Nanyang. Ok. Lin Moyu não recusou. Afinal, ele não estava nem um pouco cansado, apenas caminhou um pouco e não conseguiu nem se aquecer. Jian Taotao disse, estou cansado e quero voltar para descansar. Duan Gao e Miao Yu também levantaram as mãos em sinal de rendição, vamos também voltar a descansar. Jian Taotao e os outros realmente lutaram muito. Afinal, o nível é muito baixo, e os cães demoníacos profundos e superficiais não são uma pequena ameaça para eles, e eles não ousam relaxar por um momento. Embora Ning Yi também seja muito difícil, ela é muito melhor que eles. Pelo menos agora ele ainda tem forças para levar Lin Moyu às compras na cidade de Nanyang. A cidade de Nanyang, como uma supercidade rara no Império Shenxia, tem uma população de mais de 10 milhões. Andando pela estrada você pode ver todos os tipos de profissionais. Ning Yi disse que nas últimas centenas de anos, a cidade de Nanyang foi atacada pelo demônio do abismo várias vezes, e uma vez ele quase a perdeu. Felizmente, um homem forte veio da academia Xiajinjin e expulsou o demônio abissal. De agora em diante, haverá sistemas de teletransporte em todos os cantos da cidade de Nanyang. Mesmo que um ou dois sejam destruídos, não importa, isso não afetará a busca de resgate da cidade de Nanyang. Ning Yi contou um pouco da história sobre a cidade de Nanyang. Lin Moyu também sabe dessas coisas. Os principais eventos que ocorreram nas últimas centenas de anos foram registrados em livros didáticos de história do ensino médio. Entre eles, está a cidade de Nanyang sendo invadida pelo demônio do abismo. Disse que o demônio abissal saiu furtivamente do oceano e invadiu a cidade de Nanyang. Para a cidade de Nanyang, este é um desastre inimaginável. A cidade inteira foi quase destruída, com mais de 1 milhão de vítimas. Como o demônio destruiu primeiro a matriz de teletransporte, o resgate tornou-se extremamente lento. Agora, na cidade de Nanyang, nada menos que 100 matrizes de teletransporte foram estabelecidas, cobrindo todos os cantos da cidade. Se algo assim acontecer novamente, as equipes de resgate estarão disponíveis a qualquer momento. Acompanhei Ning Yi para passear pela cidade de Nanyang por meio-dia. Embora não tenha comprado nada, Ning Yi ainda estava muito feliz. Ela cresceu, como uma princesa, pedindo qualquer coisa. Comprar alguma coisa ou alguma coisa não era mais atraente para ela. A chave para fazer compras não é o que comprar, mas com quem comprar.
Assim que os resultados da audição matinal foram divulgados, a taxa de aprovação de 3% chocou o mundo. Inúmeros profissionais questionaram. Alguns dos profissionais eliminados também manifestaram injustiça. O Império Xinxi esperava por isso e divulgou todas as informações no início da manhã. Defina bons monstros, força, número, chefes finais, todas as informações são divulgadas uma por uma. Também explica por que foi projetado dessa forma. Calem a boca de todos. Contanto que você não seja tolo em entender, o Império Xinxia deve selecionar poder de combate, cooperação, habilidades, equipamentos e tudo pertence a uma excelente equipe. Contanto que você consiga fazer isso, não será difícil passar no teste. A chance de 3% parece baixa, mas na verdade, o time que passou na audição atingiu a melhor tarde da história, e a audição single player está prestes a começar. O número de inscritos para o evento solo foi ainda maior, chegando a impressionantes 200 mil. As corridas solo são agrupadas da mesma forma que as corridas em equipe, com grupos de 10 níveis. Em comparação com as competições por equipes, as competições para um jogador são observadas com mais atenção. Porque sem as algemas dos companheiros ele consegue mostrar ainda mais sua força. Não há necessidade de cooperar, apenas faça você mesmo. Mais nu, mais nítido. Há uma sensação de punhos na carne. A mesma cortina de luz, o mesmo local e a audição da equipe matinal não são diferentes. Algumas pessoas têm uma má premonição em seus corações. A taxa de eliminação não será muito alta. Basta pensar nisso com os dedos dos pés, mais de 200,000 pessoas se inscreveram, a taxa de eliminação pode ser alta. É bom ter 5.000 pessoas restantes no final. Não sei que tipo de teste será. Então nem é preciso dizer que deve ser uma luta. É difícil deixar você ser um guerreiro para tratar. No meio da discussão das pessoas, a cortina de luz acendeu. Todos entraram na cortina de luz, um por um, e entraram em seu próprio espaço independente. Todo o processo é como uma cópia. Cada um insere sua própria cópia e não interfere uns nos outros. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.